Olá, meus amores, espero que vocês estejam bem. Quero desejar a vocês boas-vindas para mais uma aula onde nós estudaremos funções inorgânicas com o assunto das bases, que também nós podemos chamar de hidróxidos. E vocês podem acompanhar este assunto nas páginas 206, 207 e 208 no livro didático de vocês. O objetivo da nossa aula hoje são dois. O primeiro, identificar substâncias que são bases ou hidróxidos. Todas as vezes que nós chamarmos bases, né, é a mesma coisa de nós estarmos chamando os hidróxidos, ok? E o outro objetivo é a gente conhecer as principais bases e suas aplicações no nosso dia a dia. Então, vamos lá ver este assunto para que a gente possa alcançar esses objetivos. Então, como identificar uma base, né, um hidróxido? Nas aulas anteriores, nós tínhamos falado sobre um conjunto geral que é chamado de funções inorgânicas. Dentro dessas inúmeras substâncias, né, que nós temos, que fazem parte das funções inorgânicas, nós redistribuímos, nós organizamos essas substâncias em um subgrupo, né? Então, as funções inorgânicas, elas estão organizadas em 4 grandes grupos, né? Que a gente chama também de subgrupos, né? Para ficar melhor entendido. Então, quem são esses subgrupos, né? São os óxidos, são os sais, são os ácidos e são as bases. Então, até agora a gente estudou sobre os ácidos. Nós vimos as características dos ácidos, como identificar os ácidos. E hoje nós iremos ver como identificar, como conhecer, na verdade, as aplicações das bases, como identificar uma base, ok? Então, gente, percebam aqui, ó. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a dissociação iônica. Existe uma teoria que ela foi sugerida pelo Arrhenius, né, o cientista Arrhenius, e ele falou sobre essa dissociação iônica. E eu havia falado para vocês em outro momento sobre a dissociação iônica e sobre a ionização, tá certo? Aí hoje nós vamos focar mais na dissociação iônica. Quando nós falamos em dissociação, gente, nós estamos falando em algo chamado de separação. Dissociar é o quê? É separar. Então, olha só, nós podemos interpretar isso aqui ao pé da letra, né? Dissociação iônica é uma separação de substância que seja o quê? Seja iônica. Só relembrando, né? Uma das principais características das substâncias iônicas é o quê? Ela ser formada por um metal mais um ametal, tá certo? Então, olha só, as bases, para a gente identificar uma base, a gente vai identificar da seguinte forma. As bases, elas devem sofrer uma dissociação iônica. Então, aqui eu já posso perceber que uma base ela é composta por um metal e a gente pode também dizer que ela é composta por um grupo de ametal, certo? Ametais. Então, veja só, aqui eu tenho uma substância, que essa substância a gente chama ela de hidróxido de bário, certo? Então, essa substância aqui, eu posso chamar ela de iônica? Será que ela é iônica? Vamos ver. O bário, ele é um metal, e esse grupinho aqui, gente, ó, é o OH. Ele é a gente chama ele de um grupo só, tá certo? Então, o OH aqui, ó, que é um ânion, né? Nesse caso aqui, ele é formado apenas por ametais. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho uma substância iônica. Ao colocar essa substância iônica, o que é que vai acontecer? Ela vai sofrer uma dissociação, ou seja, o que estava unido, né, que estava só em um retículo cristalino, vai se separar. Então, aqui eu vou ter um íon bário, 2+, que é um cátion, e aqui eu vou ter
um íon OH, que é o ânion, certo? Então, perceba que eu tinha uma substância iônica, ao sofrer dissociação, ao ser colocada em água, né, em uma solução aquosa, né, o que foi que aconteceu com o hidróxido de bário? Ele sofreu uma dissociação, certo? Parte dele, porque também tem parte que não sofre, até tem dizendo aqui, ó, hidróxido de bário não dissolvido. Então, o que foi dissolvido, aconteceu uma separação. Então, ó, aqui está acontecendo uma dissociação iônica, mais uma vez. O que é a dissociação iônica? É a separação de uma substância iônica. Isso, é claro, dentro de uma solução aquosa. Quero que vocês foquem aqui também, ó, no OH, certo? Tem um OH de um lado e o bário do outro. Então, olha só. Aqui eu tenho a dissociação das bases. Toda base, gente, ela vai sofrer uma dissociação. Então, olha só, aqui eu tenho NaOH, né? Que eu posso chamar, ó, todas as vezes que eu tiver OH, eu posso chamar de hidróxido. Então, o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, certo? Que nós conhecemos no nosso dia a dia, ao ser colocada em água, aqui ó, em água, o que é que acontece? Ela se dissocia, ela se separa. Então, eu vou ter o quê? O cátion Na e vou ter o ânion OH. Já que no hidróxido de cálcio, olha, eu tenho, se ele for colocado em água, vai se dissociar e vai formar um cátion Ca2+, e um ânion OH-. O que é que de comum tem essas duas substâncias? Percebam, ó, que é o OH, certo? Então, tanto no hidróxido de sódio quanto no hidróxido de cálcio, eu vou ter a presença de OH. Grava bem que já que a gente vai chegar a um significado para isso. Então, olha só, quero aqui dizer para vocês, na verdade, quero relembrar para vocês sobre a dissociação iônica e a ionização. Dissociação iônica acontece com compostos iônicos que são colocados em água, então eles vão sofrer o quê? Uma dissociação iônica. Já a ionização são compostos moleculares que, colocados em água, sofrem uma ionização. Isso aqui, nos compostos moleculares, acontece o quê? A ionização acontece com os ácidos, certo? Ionização acontece com os ácidos. E já a dissociação iônica, ela acontece com quem? Com as bases, certo? Todos esses dois processos, gente, todos eles vão formar eletrólitos. O que são os eletrólitos, né? São espécies que vão conduzir eletricidade. Então, o que é que conduz a eletricidade? São os próprios íons, né? São os elétrons livres que ficam ali nos íons. Então, esses íons faz com que ocorra uma corrente elétrica, certo? Então, tanto as bases quanto os ácidos, eles vão gerar eletrólitos quando dissolvidos em água, ok? Então, aqui, ó, a gente pode ver as aplicações das bases, né? Que a gente também pode chamar de quê? De hidróxidos, né? Então, perceba aqui algo em comum, ó, gente, ó. Eu tenho o OH aqui, tenho o OH aqui também no amônio, aqui também na base de alumínio e também na base aqui do hidróxido de cálcio, tá certo? Então, veja só, essas aqui são algumas bases que estão presentes no nosso dia a dia, certo? Então, eu tenho o hidróxido de sódio, que o hidróxido de sódio ele é uma substância que ele é utilizado na fabricação de sabão, certo? E também esse hidróxido de sódio, que a gente chama de soda cáustica,
Ele também é utilizado para algumas limpezas também, né? Algo mais abrasivo, né? Como, por exemplo, ele é utilizado para desentupir aparelhos sanitários, certo? Então, por ele ser mais abrasivo, ele tem essa utilidade também. Então, o hidróxido de sódio, ele é utilizado na fabricação de sabão, né? O hidróxido de magnésio, né? Ele é utilizado em produtos farmacêuticos. Então, a gente tinha o leite de magnésio. Eu não sei se faz parte da geração de vocês, né? Mas na minha infância, né, eu cheguei a tomar o leite de magnésio, certo? Então, isso aqui também é utilizado para quem? É tanto para crianças, né? Também como para adultos que estejam com azia, né? Então, é uma forma de combater a azia, certo? O hidróxido de magnésio. Aqui a gente tem o hidróxido de amônio, né? Que ele é utilizado na fabricação de fertilizantes e como gás de refrigeração. Tem também o hidróxido de alumínio, que ele é utilizado em produtos farmacêuticos como antiácidos, né? Ele está presente, gente, o hidróxido de alumínio, em antiácidos como o que a gente conhece, né, como o eno, né, o sorrisal, todos esses comprimidos, né, eles são produzidos com a composição do hidróxido de alumínio. E também a gente tem o hidróxido de cálcio, né, que ele é utilizado na preparação de argamassa, né, que a gente pode encontrar também no cal também, certo? Então, aqui são algumas das aplicações das bases. Então, aqui a gente chega na definição real de bases ou hidróxidos. Eu chamei a atenção de vocês para a presença do OH naquelas substâncias, né? Então, vamos dizer aqui, ó, o que é uma base ou um hidróxido, né? Uma base ou hidróxido, segundo Arrhenius, são substâncias que, em solução aquosa, ou seja, quando são colocadas em água, vão liberar como ânion somente íons OH. Então, olha só, que a gente pode chamar de hidroxila ou oxidrila, certo? Oxidrila, é oxidrila mesmo. Então, olha só, eu tenho aqui essa substância. Posso identificar ela como uma base ou um hidróxido? Olha só, o NaOH, o hidróxido de sódio, quando colocado em água, ele vai liberar como ânion quem? Vai liberar o cátion Na e o ânion será o OH. Então, isso aqui, né, por ele liberar o OH, por ele ter essa presença do OH, eu posso muito bem dizer que aqui eu tenho uma base, certo? Uma base ou um hidróxido. Então, toda base, ela, quando colocada em solução aquosa, ela vai sofrer uma dissociação iônica, que é o quê? Que é a separação de íons, ok? É importante vocês anotarem este conceito, tá bem? Anota aí no caderno. Então, nós temos aqui os nomes das bases ou hidróxidos. É super fácil a gente nomear as bases, certo? Por quê? Porque sempre você vai dizer logo o que está aqui no final, tá certo? Então, isso aqui eu posso chamar de quê? De hidróxido. Então, tem o hidróxido de... Aí você fala o nome do elemento que está à frente, né? Que é o cátion. Então, aqui nós temos o hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de prata, hidróxido de NH4 a gente chama de amônio, certo? Então, hidróxido de amônio. Aqui, hidróxido de cálcio. Aqui, hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Lembra, gente, ó, que essas fórmulas a gente também já estudou, né? Ó, o cálcio, ele tem uma carga 2+. Então, essa carga 2+, ela vem para onde? Vem para o índice aqui, ó, do ânion. Qual é a carga do OH, né? Que é um íon poliatômico, né? Eu tenho aqui, ó, que é o menos. Então, esse menos vai para onde? Para cá, para o índice do cálcio.
Por isso que fica, né, Ca sem nada, porque aqui na verdade tem um, OH2, porque esse 2 aqui se refere à carga do cálcio. Da mesma forma aqui, ó, hidróxido de alumínio, esse 3 aqui é o 3 que se refere à carga do alumínio. O hidróxido de magnésio, 2, se refere à carga do magnésio, tá bem? Então, é simples de a gente nomear estas bases, simplesmente dessa forma, ok? Então, eu peço a vocês que realizem a atividade no formulário, que, se possível, façam a leitura complementar no seu livro didático. Não esqueça, gente, de fazer anotações no seu caderno. Informações a gente esquece, principalmente quando a gente está tendo muitas informações. Então, anotem, criem o hábito de sempre anotar, de fazer os seus resumos, tá bem? Dizer a vocês que estarei à disposição e desejar, na verdade, deixar um grande abraço para cada um de vocês. Até a próxima aula.